quando a gente tá mal, tá deprê, o outro muitas vezes está ali com a gente, passando a mão na cabeça, mas por muitas outras vezes não permanece quando você tá bem. São pessoas de fase. Alô pra você, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É com muita alegria que eu recebo você pela primeira vez e também vocês que já estão aqui comigo, já são parte desse meu caminho, já são inscritos. Sejam todos bem-vindos sempre. Hoje o assunto do Palavra Amiga é o seguinte: você já ouviu falar em sororidade? Sabe qual é o significado dessa palavra no contexto mundo, mas principalmente presente no universo do feminismo? Bom, ela tem um significado novo, digamos assim. Não está presente ainda em grande parte dos dicionários de língua portuguesa, mas tem sido cada vez mais utilizada no universo do feminismo. Sororidade vem do termo latim sorus, que significa irmã. Portanto, sororidade significa irmandade. Tá ali, ó, juntas, sempre unidas, umas às outras, se apoiando, enfim, ou pelo menos não se criticando. O fato é que muita gente fala, seja ao vivo, em cores, pelas redes sociais, muita gente escreve sobre isso, mas pouquíssimas pessoas fazem, vivenciam isso na prática. Eu te proponho que você pare e reflita comigo agora. Me responda, quantas amigas você tem quando você está numa situação complicada? Quando você está com um problema financeiro, um problema no seu relacionamento, quando você não está bem consigo mesma, com a autoestima lá embaixo, se sentindo menor, diminuta, com medo de arriscar? Me conte. E eu sei que você deve ter muita gente para tentar te levantar, né? Mas agora, pensa comigo a situação oposta. Quando você tá bem, se sentindo confiante, bem resolvida, com autoestima nas nuvens, se sentindo bem com a sua aparência, com saúde boa, quando você tá iniciando um novo projeto ou mesmo recebeu uma promoção no trabalho, mudou de função, aceitou um desafio proposto e o cumpriu com dignidade. Quantas pessoas agora estão com você? Quantas pessoas permaneceram ao seu lado? Bom, é triste poder contar nos dedos de uma mão, não é não? No meu Instagram eu publiquei semana passada uma série de stories com alguns pensamentos, depoimentos mesmo, contando de uma situação que eu vivi no ano de 2019 no meu trabalho. E eu vou contar um pouquinho para vocês aqui do que eu falava lá para poder contextualizar também e o porquê eu trouxe esse assunto para cá para poder expandir um pouquinho essa conversa. Bom, em 2019 eu recebi uma promoção no trabalho com mudança de função. Até então eu era social media, trabalhava com mídias sociais e fui promovida a coordenadora web. Então, além das mídias sociais, das redes sociais, eu trabalharia também com a parte web, internet em geral. Sites, hot sites, aplicativos, estratégias online, etc. E pouco antes de esta situação se formalizar, ser oficial, os meus chefes imediatos pediram o meu silêncio. Claro, por bom senso, por ética, não estava nada certo ainda e, claro, cumpriria. O fato é que eu achava que tinha alguns amigos ali dentro, principalmente amigas, que ficaram pé da vida mesmo em linguagem popular, ficaram chateadas, me consideraram falsa por não ter dividido com elas essa boa nova minha. Sendo que foi um pedido dos meus chefes e, claro, era um desejo meu. Faria tudo igual, exatamente igual hoje, guardando para mim os meus sonhos, meus objetivos. Faria igual e cada vez mais será assim também, porque foi algo que eu aprendi. E de fato, essas pessoas se reuniram para fazer um motim, dizendo que eu era falsa não só por ter sido promovida, mas também porque eu estava mudando de casa, não contei até que as coisas se concretizassem. Era uma coisa tão minha e da minha família, tão minha profissional, que a gente não deve mesmo dividir, ainda mais passando por uma situação assim. E aí, tem umas 2 semanas que esta amiga publicou uma frase nas redes sociais, nos stories, dizendo assim: não conte os seus projetos, não divida seus objetivos e seus sonhos com outras pessoas até que eles se realizem. Não me aguentei. Fui lá, eu decidi perder o amigo, mas não perder a piada. Fui lá e comentei ainda mansinha, tranquila. Eu disse assim: que bom que agora você me entende. Eu concordo com isso. Foi questão de horas para eu perder um amigo nas redes sociais, um seguidor. Mas para vocês verem o quanto as relações são frágeis, o quanto as pessoas não são verdadeiras, o quanto elas não querem que a gente cresça, que
que a gente caminha a passos largos. Quando a gente tá mal, tá deprê, o outro muitas vezes está ali com a gente, passando a mão na cabeça, mas por muitas outras vezes não permanece quando você tá bem. São pessoas de fase. E é por isso que a gente não deve se abrir. E é por isso que a gente não deve contar com. E é por isso que a gente não deve, especialmente, levar em conta pessoas assim. Sinta-se bem, independente do que aconteça, e faça diferente, principalmente entre o grupo feminino. Seja diferente. A gente sabe o quanto a sociedade também nos cobra isso, também investe nisso, oferecendo oportunidades para competição. Só voltando um pouquinho, essa situação que eu contei dos stories, publicando isso que eu também contei aqui para vocês, muita gente me procurou, homens, mas principalmente mulheres, contando que passam por situações semelhantes a essa. E o quanto foi importante eu expor isso, porque é algo que estava entalado para elas também. Então o que eu quero te dizer? Quando uma amiga sua ou mesmo uma conhecida estiver realizando projetos, concretizando sonhos e feliz por isso, vá lá, faça parte dessa plateia, esteja com ela. Não se sinta menor, incapaz por isso. O que é de cada um de nós está bem guardadinho e a hora de cada um vai chegar. Nosso propósito aqui nessa terra já está escrito, a gente só tem que seguir confiante para alcançá-lo. E o sucesso de um não diminui a estrela do outro. Acredite nisso, no seu potencial, não se deixe diminuir por outras pessoas não estarem com você ou por você se sentir tão só às vezes. Você tá com o que há de mais precioso, consigo mesma. E você, só você, sabe o potencial que te guarda. O potencial que você guarda. Esteja sempre de cabeça erguida, não importa. Não se humilhe, não se diminua por outras pessoas. Seja assim, humilde, feliz, contente, pronta para ajudar, para sorrir, para sempre fazer o bem. Mas que isso não diminua o seu valor perante os outros. É triste a gente pensar assim, mas a gente fala tanto em sororidade e a gente pratica tão pouco. Não faça como as outras mulheres fazem, te criticando, silenciando. No momento de ajudar, de estender a mão, seja diferente. Quando você vir alguém que precisa dessa ajuda, desse apoio, esteja lá, na primeira fileira. Bom, quero terminar esse vídeo agradecendo alguns nomes aleatórios e nem tanto por aqui. Eu quero agradecer as Márcias, as Marianas, as Thaís, as Priscilas, as Patrícias, as Julianas e tantas outras mulheres que estão umas pelas outras. Isabel, Marta, Noélia, Deuslene, Anas, tantas e tantas outras mais que estão comigo. Eu posso contar nos dedos das mãos e dos pés, graças a Deus. Mas se você tiver uma pessoa ao seu lado, já agradeça. O importante é a qualidade, não a quantidade das suas relações, lembre-se disso. E mais importante de tudo, já sabe, né? Compartilhar aqui comigo o seu ponto de vista, a sua vivência, a sua experiência com relação a isso. Você, principalmente, que é mulher, como você tem vivido essa situação na sua casa, nos seus relacionamentos interpessoais, no seu trabalho. Me conta aqui um pouquinho. E não se esqueça, se não inscreveu, a hora é agora. Se inscreva aqui no canal. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau!